Então, eu vou compartilhar com vocês aí uma visão geral sobre comissionamento e partida. E eu preparei essa apresentação em inglês porque eu pretendo no futuro próximo aí aproveitar para minhas lives no YouTube. Então, mas essa apresentação foi criada com foco nessa semana aí que vocês estão tendo aí de palestras. Então, foi criada por Instituto Federal de Rondônia e Instituto Federal e com foco em automação e controle. Mas antes de iniciar a minha palestra, né, o professor já deu uma breve introdução sobre o que eu faço e onde me encontrar, mas só para enfatizar isso, eu sou engenheiro de processos químicos, tenho um pouco mais de 10 anos de experiência na área industrial, com engenharia de processos e projetos industriais, e desde 2018 eu compartilho a minha experiência na internet. Eu comecei no LinkedIn, então fique à vontade para pedir contatos lá, eu aceito todo mundo como regra geral. E há um ano atrás eu comecei com mais força no YouTube, onde eu faço 99% do meu conteúdo em inglês e a minha audiência vai desde do Alasca, eu ainda não tenho ninguém do Alasca não, mas desde o Canadá até a Austrália, passando pela Índia, Malásia, Cazaquistão. Eu tenho alunos nos meus programas de treinamento até do Nepal, né? Então, isso é muito gratificante, ser um brasileiro que é reconhecido no mundo pela expertise. Então, acessando jeffersoncosta.com, jeffersoncosta.com, vocês têm acesso a todas as minhas redes sociais aí, como se conectar comigo. Bom, e para essa apresentação eu gosto de trazer um problema ou uma situação que remete ou que faz analogia a um caso real. Então, nesse caso aqui, imagine o seguinte, que aí na região de vocês, onde você pretende conseguir um trabalho, uma planta industrial está sendo instalada e existe um período entre a ideia de instalação de uma planta e a instalação efetiva e começar a operação dela. Então, uma vez que você identificou isso, você precisa se preparar para conseguir uma vaga para essa empresa e imagina que o seu entrevistador vai perguntar para você, né, o que você sabe sobre comissionamento e partida. Então, nesse momento, a pergunta que eu gostaria que vocês fixassem na cabeça é: o que eu sei sobre o comissionamento e partida? E no final eu vou voltar com essa pergunta e aí eu espero, né, que vocês percebam uma evolução do que vocês sabem hoje e do que vocês vão saber aqui daqui 30 minutos ou 40 minutos de apresentação. Bom, e para falar sobre comissionamento e partida, eu entendo que é muito importante que vocês entendam quais são as fases ou quais são as etapas de implementação de um projeto. Tomando desde a fase inicial, um projeto começa com a fase conceitual, ou seja, você tem um problema, por exemplo, um problema simples, eu tenho uma caixa d'água no nível do solo e eu preciso levar a água até o último andar do prédio, ou o mercado está precisando de oxigênio por causa da pandemia e o oxigênio está escasso no mercado e a indústria identifica que é uma oportunidade de negócio. Ou, por exemplo, a gasolina precisa reduzir o teor de H2S, então, para isso, eu tenho que instalar uma planta de hidrogênio. Então, o projeto conceitual nasce a partir da necessidade de uma solução de um problema. Essa solução de um problema pode ser para atendimento à regulação, para aumentar a qualidade do produto, para aumentar a capacidade de produção, ou então para melhorar mesmo, para atualizar o parque tecnológico, etc. E é nessa fase que normalmente o maior trabalho está com o envolvimento do engenheiro de processos químicos, porque é a gente que muitas vezes define a melhor tecnologia para ser instalada de acordo com o processo industrial. Depois que o projeto conceitual é desenvolvido e as primeiras análises econômicas
para verificar a viabilidade de instalação do projeto é a hora de ir para a fase de projeto do empreendimento. E essa fase de projeto, dependendo da nomenclatura que é utilizada, ela é dividida em duas grandes fases, o projeto básico e o projeto de detalhamento. É nessa fase aqui que a gente começa a ter a interação das demais disciplinas, ou uma interação mais forte. No projeto conceitual, normalmente é o engenheiro de processos químicos, define algumas tecnologias macro. Por exemplo, eu tive recentemente na empresa que eu trabalho, a gente está com um problema de formação de hidrato, porque o gás natural ele é úmido. Então, eu como engenheiro de processos químicos, eu fui no mercado e verifiquei quais são as tecnologias que estão disponíveis para fazer a secagem do gás natural. E aí tem PSA, que é um sistema adsorcivo, tem um sistema absorcivo usando trietileno glicol, pode ser usado membrana também. Então, a partir dali, eu faço mapeamento, faço levantamento de custos, o pessoal de negócios verifica se aquilo faz sentido em termos econômicos ou não, e uma vez aprovado pelo board ou pelo gerenciamento a verba para a gente continuar com o projeto ou seguir com as fases do projeto, esse empreendimento vai para o projeto básico. No projeto básico, a gente tem a interface com as disciplinas de civil, elétrica, automação. Então, é nessa fase que o projeto começa a ganhar corpo, porque precisamos fazer documentações de projeto de forma que o time de compras possa comprar os equipamentos, comprar a instrumentação, comprar tudo que é necessário para a fase de construção. E é na fase de construção que temos a instalação dos equipamentos e o plant erection, a construção das instalações industriais. E uma vez finalizada a construção, nem sempre finalizada, mas quando uma parte está finalizada, às vezes a gente tem comissionamento, construção, partida, operando de forma concomitante, dependendo do tamanho do empreendimento. A gente vai para a fase de comissionamento, eu vou falar um pouquinho mais sobre a fase de comissionamento, mas de forma geral é na fase de comissionamento que a gente tem os testes, as verificações e o checklist. Para, depois disso, irmos para a fase de partida da planta. Na fase de partida da planta que a gente começa a produção, que a gente faz os ajustes e a verificação de performance, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso também. E do conceitual, a fase conceitual normalmente é ligada à área de negócios da companhia. Agora, da fase de projeto até a partida da planta, normalmente está sob a responsabilidade do gerente de projetos. E uma vez finalizada a partida da planta, o pessoal de operações, o representante da operações, assina um documento de aceite daquela planta e ela passa para operações. Então, qualquer problema que decorra a partir dali, finalizado o prazo de garantia, é responsabilidade de operações e manutenção da planta para resolver. E é nessa fase que alguns problemas ocorrem e, de forma geral, pode ser que o time de projeto ainda precise dar algum tipo de suporte para solucionar os problemas. Tá? Então, instalou uma malha, um equipamento, e aí a malha de controle está dando pau ou está dando problema, e pode ser que, eventualmente, vocês, como engenheiros de automação e controle, vão ter que resolver aí o que o projeto instalou. E principalmente quando a gente fala de projetos que são feitos por a terceira parte. Então, contrata a Promon, contrata a Progen, eles fazem o projeto, instalou, foram embora, e quem tem que resolver os problemas da planta é quem opera a planta. Bom, mas falando de comissionamento. Então, o que é comissionamento?
Comissionamento são as tarefas e atividades necessárias para a verificação do sistema antes que ele comece a operar. Então, dando um exemplo de uma bomba industrial. Eu preciso instalar uma bomba de água de resfriamento, por exemplo. Eu tenho uma torre de resfriamento, eu tenho uma bomba. Na fase de projeto, o engenheiro de processos define as condições de pressão, temperatura e vazão que aquela bomba precisa ter. Ele define também a lógica de controle e desenha isso num fluxograma de engenharia. Eu vou mostrar um exemplo para vocês. E, a partir dali, as disciplinas trabalham nesse projeto. Então, você, como engenheiro de automação e controle, vai verificar quais são os sinais e quais são as caixinhas que foram colocadas no PNI, e, a partir disso daí, você vai fazer a programação lá no PLC, no SCADA e etc. O pessoal de mecânica vai fazer a especificação técnica mais voltado para a mecânica e vai liberar esse documento para o pessoal de compras. E, uma vez comprada a bomba, o pessoal de campo vai instalar a bomba no campo, mas antes de eu apertar o botão de Start e começar a circular a água de resfriamento, é necessário fazer algumas verificações. Por exemplo, uma bomba centrífuga de motor elétrico, antes de acionar ela, de colocar para operação, o pessoal de comissionamento verifica se, numa partida rápida, se o motor está girando para o lado correto. É verificado se os instrumentos associados à lógica de controle daquele equipamento, se eles estão corretamente ligados no PLC. Então, se tem uma válvula de recirculação, uma pessoa de instrumentação com uma pessoa de automação, eles batem o sinal, dá o sinal de abertura, 25, 50, 75, 100%. Aí, na sala de controle, uma outra pessoa, ou de automação, ou automação em processo, vão verificar, ok, aqui está dando 25, 50, 75, 100% de abertura. Então, a fase de comissionamento são essas verificações que devem ser feitas antes de eu apertar o Start na bomba e ela começar a operar e operar de forma automática muitas vezes. Tá? E essa atividade de comissionamento, ela só acontece uma vez que o equipamento, ou o instrumento, ou a válvula de controle está instalada. Pode ser que, em alguns casos, a gente faça o pré-comissionamento. Isso é muito comum quando a gente contrata um equipamento ou um sistema que ele vem em skid. Em algumas obras, eu vou precisar da bomba de água de resfriamento. A bomba, por si só, ela não... se eu não tiver tubulação de entrada, tubulação de saída, válvula de isolamento na entrada, válvula de isolamento na saída, ela não serve de muita coisa. Então, as montadoras ou as empreiteiras, algumas vezes, dependendo do projeto, e isso é muito comum quando são projetos sequenciais, eles montam um skid. Então a bomba já vem instalada numa base metálica e tem alguns componentes que já são pré-montados. E aí é transportado para o campo e só faz as conexões como se fosse um Lego no campo. Então, antes de mandar para o campo, para a instalação, às vezes há uma atividade de pré-comissionamento. Fazer os pré-cheques, já verificar se o transmissor de pressão, se ele já está funcionando, se a rotação da bomba já está no sentido correto e etc. Bom, e o procedimento de partida? O que é o procedimento de partida? Uma vez que todas as verificações pré-partida, ou verificações do funcionamento do equipamento, o instrumento, válvula de controle e etc., estão confirmados, estão dentro do esperado, estão dentro do projeto, estão dentro do procedimentos e normas, etc. E lembre-se que todas essas atividades normalmente são verificadas por meio de checklist.
Então, quanto maior a empresa e mais anos de mercado ela tiver, a possibilidade de ela já ter checklists que te auxiliem na verificação dos itens que são necessários é maior. Então, você vai ver lá, foi dado o sinal de 4 a 20, foi verificado se a válvula está na posição falha segura, etc. Então, são preenchidos os checklists e ao final da atividade, normalmente tem uma assinatura e a data confirmando que aquele sistema foi comissionado, foi verificado. E a parte de partida agora é fazer a verificação se as válvulas manuais estão na posição correta ou não, se apertar o botão e verificar se as lógicas de controle estão devidamente ajustadas, o PID, né, o proporcional, integral, derivativo, está adequadamente ajustado, ou a gente vai carregando a planta normalmente devagar e aí vai verificando, fazendo ajuste na bomba, voltando ao exemplo da bomba. Eu preciso de um head da bomba, né? O head da bomba ele está relacionado com a vazão. Então, se eu quero 10 metros cúbicos e eu preciso de um head de 10 metros para conseguir aquele 10 metros cúbicos, eu vou lá na válvula de descarga da bomba, se ela for uma bomba centrífuga, e vou regulando de forma a ter esse diferencial de pressão e a vazão esperada que eu quero. Tá? Então, o procedimento de comissionamento ele está muito ligado às atividades de partida, porque elas se complementam. Eu fazer uma partida sem fazer as verificações, isso pode ocasionar erros, pode ter acidentes por causa disso, e principalmente se estivermos falando de indústrias químicas, petroquímicas, óleo e gás, temos produtos inflamáveis, corrosivos, tóxicos, etc. Então, todas essas atividades, elas, as melhores práticas pedem que elas sejam rastreáveis. Então, para cada coisa que a gente faz, a gente preenche um documento naquilo lá. E uma coisa importante, e agora puxando mais para o ramo de vocês, de instrumentação, de automação e controle, é que nada disso é possível ser feito sem o conhecimento do fluxograma de engenharia, ou em inglês, Piping and Instrumentation Diagram, PNID. Porque é o PNID que vai dar para vocês todas as informações iniciais para que seja feito a parte de programação, a parte de levantamento de materiais, a parte de planejamento das atividades. É o PNID que, durante a fase de comissionamento, vai ser o seu guia para verificar se o sistema está de acordo ou não. Claro que o pessoal de automação e controle tem os documentos próprios, por exemplo, lista de cabos, lista de entradas e saídas, às vezes a lista de alarmes e shutdown é compartilhada com o pessoal de processo e automação, mas tudo nasce a partir do PNID. E, por conta disso, eu vou compartilhar com vocês aqui um fluxograma de engenharia que eu uso bastante nos meus treinamentos. Tá? Eu não sei o quão vocês estão familiarizados ainda, já, né, com o fluxograma de engenharia, mas o pessoal de automação e controle, com certeza, precisa ter conhecimento dessa ferramenta. Tá? Então, o que um fluxograma de engenharia nos diz para o pessoal da operação da planta e para o pessoal do projeto? Ele diz onde começa e onde finaliza o processo dentro daquela folha. Todo documento de engenharia necessariamente precisa ter um carimbo com a identificação do número do documento, e o número do documento é que nem o RG ou o CPF, ele é único por documento, não deve existir num projeto dois documentos diferentes com o mesmo número. Aqui a gente tem o controle de revisão, nesse caso aqui quem desenhou, quem fez a verificação, quem fez a aprovação, e
documentos de engenharia, normalmente temos no mínimo a pessoa que fez e a pessoa que aprova, e eles devem ser pessoas diferentes. Bom, temos aqui a identificação do lugar, muitas vezes o nome da empresa e do que se trata o projeto. Bom, e no fluxograma de engenharia temos informações a respeito das tubulações. Isso aqui não envolve tanto o pessoal de automação, mas é muito importante para o pessoal de mecânica e tubulação. Temos informações relacionadas a instrumentos, nesse caso aqui é um instrumento local, mas temos também a parte de segurança. Aqui temos uma válvula uma Pressure Safety Valve, uma válvula de segurança. Temos os equipamentos, aqui a gente pode ver esse HX é um Heat Exchanger. E temos a parte de automação. Tá? Cada quadradinho desse aqui, ele tem um significado. O HIS, nesse caso aqui, por exemplo, ele é uma chave manual, Hand Indicator Switch. E quando você vê no fluxograma de engenharia esse símbolo aqui com Start Stop, né, ou liga e desliga, você sabe que você vai ter que programar no ladder ou em outra ferramenta, vai ter que programar uma linha de comando no qual o operador da sala de controle, ele vai apertar um botão e o equipamento vai ligar ou desligar. E aqui são equivalentes, esses botões aqui, eles são tudo chaves manuais, ou seja, de acionamento remoto. Quando a gente tem um losango num desenho, normalmente eles estão associados a questões de segurança, trips. Né? Aqui é permissível, então nessa empresa aqui, para o meu compressor poder partir, ele tem que atender alguns requisitos. Por exemplo, a pressão mínima tem que ser atendida, a temperatura não pode estar acima de um valor pré-determinado, etc. E aqui, na parte de cima, vocês estão vendo aí bastante caixinhas e bastante linha tracejada. Isso aqui está tudo relacionado à parte de automação e controle. Então, de forma geral aqui, o que eu tenho? Eu tenho um compressor de 3 estágios. Esse compressor aqui é um compressor de deslocamento positivo. Um meio de saber isso é a simbologia que é utilizado. Toda simbologia deve ser confirmada com a folha de símbolos do fluxograma, tá? Mas normalmente segue-se um padrão, mesmo que não seja um padrão normativo, mas é um padrão convencionado. E eu tenho vasos de pulsação, porque ele é um compressor de deslocamento positivo, e cada vez que eu comprimo o gás, ele aquece. Então, eu resfrio ele para não danificar a sucção do outro estágio. E por conta desse aquecimento, eu tenho aqui um sensor de temperatura, né, um elemento primário, o sensor de temperatura, que envia um sinal elétrico para o indicador de temperatura. Aqui, nesse projeto particularmente, ele não mostra o que seria o transmissor de temperatura, ou TT. Mas nessa companhia aqui, nessa empresa, é subentendido que cada vez que tem um TE, já tem um transmissor de temperatura associado. Outras empresas vão colocar o TE, o TT e vai jogar o sinal para o PLC. Tá? Então, aqui eu tenho um indicador de temperatura com o tag dele, eu tenho um alarme de alta temperatura, eu tenho uma chave de muito alta temperatura que, se for alcançada, isso cada alarme e cada shutdown tem um valor pré-definido. Se isso for alcançado, o meu compressor vai parar por causa desse losango aqui com final em 3, e vai dar um alarme que a máquina parou por causa de uma temperatura muito alta.
E como eu disse ali embaixo, ali nos acionamentos, cada quadradinho desse aqui significa que você vai ter que colocar uma linha de comando lá na sua programação. E não só isso, aqui também tem uma válvula de controle, e essa válvula de controle aqui é para garantir a pressão mínima na sucção do compressor, como a pressão de carregamento do compressor também. E aqui vocês podem ver que ela é uma válvula de 4A20 que recebe um sinal elétrico a partir desse PY. E esse PY aqui é um seletor de maior sinal. Então eu recebo sinal do controle de pressão da descarga, porque todo o equipamento ele é projetado para operar numa faixa ótima de operação. Ele recebe sinal da sucção, do controle de pressão da sucção, e ele recebe um sinal aqui de um controlador manual. Então, se esse sinal aqui estiver falando que é para essa válvula fechar para 10%, essa daqui fechar ou abrir 10%, essa daqui abrir 15%, e o operador colocou aqui abrir 50%, pela essa lógica de controle, quem vai garantir o sinal para a válvula vai ser esse HIC, porque a gente está aqui pedindo um sinal de maior. Tá? E assim como a gente tem controles de temperatura, eu tenho controles de pressão, dependendo do tipo de equipamento eu tenho controle de nível, tenho monitoramento de vibração e etc. E sem saber ler um PNI, no meu ponto de vista, eu acho que uma das coisas que o professor Diogo aí deve insistir para vocês aprenderem aí com certeza, além da programação, né, que é o core business de vocês aí, é a leitura de fluxogramas de engenharia, principalmente para quem vai trabalhar na parte de industrial. Então, a partir desse momento, eu espero que vocês tenham uma visão melhorada do que significa comissionamento e partida. E se tiverem perguntas aí, estou à disposição.